gente, bem-vindos a mais um Tudo a Ver. Tudo a Ver hoje especial, falando sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E para falar sobre esse tema, sobre esse dia tão especial e esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade, eu tenho dois convidados especiais. A primeira é ela, que é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e psicopatologia. Iá Rezende Lobo. É um prazer ter você aqui no Tudo a Ver. Bem-vinda. Iá, falando sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, queria que você falasse para a gente, clinicamente, sobre a importância da educação familiar para o respeito, para a igualdade. Quando você me pergunta sobre a consciência negra, Roberta, eu quero falar para todos aqui que temos que começar a compreender que o mundo é diverso, porém semelhantes em algumas questões, certo? Então, assim, o mundo vem trazendo essa diversidade de etnias, e por que não trazer esse olhar sensível à cultura do outro? Você nem sempre precisa encaixar-se para poder ter o seu lugar. Eu entendo que culturalmente, foi perpassado uma ideia de que se não fosse daquele jeito, você não estaria atendendo o que o mundo dita como aceitável, correto? Então, eu gosto muito dessa ideia de por que não começar a entender que somos povos diversos, com culturas diversas e que nem sempre precisamos nos encaixar, mas respeitar o universo do outro dentro de toda a sua composição. Então, eu gosto de trazer muito esse olhar entre o índio, entre o negro, entre o branco, entre o homem, entre a mulher. São seres diversos, porém semelhantes em alguns sentimentos, certo? A forma de como, em algumas vezes, meu nome é muito diferente, né? O Yalendes, quando eu fui para o Sudeste mesmo, falas ao ponto de você podia ser do Nordeste, né? Mas você só podia ser da Bahia, né? Com um nome desse. Então, assim, a gente tem aí muita coisa para poder trabalhar na nossa sociedade que acaba desrespeitando, o universo do outro, em seu nome, em seu estado, em sua configuração cultural. Então a gente precisa parar e pensar sobre por que a diferença do outro é inaceitável, ou porque o diferente também é algo que não deve ser olhado com amor, com carinho. Eu vejo a data, Roberta, como uma fortaleza. Então, essa data tem que existir, não só como um marco histórico de toda a consciência ao longo da sua trajetória dos negros, tudo que eles puderam fazer diante de toda a situação que eles passaram. Então, principalmente um marco de respeito à cultura, certo? Então, você me pergunta em relação se deve iniciar desde a escola, com certeza. E é onde tudo começa, O respeito à diferença do outro, ou a forma de como o outro olha o mundo, a forma de como o outro lida com suas questões. Por que não trabalhar lá desde a primeira infância, certo? Então, o seu coleguinha não precisa ser igual a você para existir. Ele pode ser ele. Então, com certeza, isso aí é de grande importância para todos nós. E um dos seus diferenciais é tratar justamente as patologias, os transtornos mentais, não como doença, mas como algo que pode sim ser equilibrado e ser, de repente, transformado em um dom, em um talento. E explica pra gente direitinho como é que funciona, como é essa visão da sua parte com os... Roberta, obrigada por essa pergunta. Qual o meu diferencial?
em minha prática clínica, né? Eu diria que o meu diferencial está ligado aos conhecimentos especializados, né? Que são 3 ciências interdependentes: a psicologia, psicopatologia e neuropsicologia, são 3 ciências interdependentes, e que se torna um atendimento personalizado, um atendimento onde o meu paciente ele vai encontrar uma abordagem humanizada. Eu tenho essa abordagem muito humanizada, adaptável e personalizado de acordo com o que ele vem trazendo. Gostaria de ressaltar para todos aqui que nem sempre a ansiedade precisa chegar na borda, ao ponto de virar transtorno. É por isso que pode também chegar para o profissional e falar: eu estou lidando com algo na minha vida como eu nunca me deparei antes de virar uma intenção. Eu tenho um desejo que algo aconteça o mais rápido possível. Ou aquela ansiedade, o que as pessoas estão pensando, que vem do quê? De um pensamento disfuncional, que aí precisa ter uma avaliação para poder reestruturar essa forma de enxergar o mundo externo juntamente com o seu interno. Então é um trabalho de equilíbrio, porque tudo que traz uma forma de transtornar-se, é preciso ter um olhar. Por que eu estou me comportando no meio dessa forma? Por que eu estou lidando dessa forma? Porque eu estou tendo um pensamento que me gera um sentimento, que me gera um comportamento, que muitas vezes pode estar sendo disfuncional naquilo que você tanto deseja que aconteça na sua vida e não está acontecendo porque está desalinhado, está lhe gerando um transtorno por conta dessa configuração que está dentro da sua mente. Como você percebeu alguém fazendo, algum familiar, algum amigo, e tomou-se também aquilo como algo: não, mas deve ser dessa forma, eu vejo ela falando aqui, eu tenho que falar igual a ela. Então, as crenças que eu alimento também gera uma situação que possivelmente não seja tão positiva. Então, tem que estar avaliando para não se tornar transtorno também. Então, podemos buscar auxílio ao lapidar esse olhar, quando você começa a colocar o seu eu muito fora, certinho? Então, trabalhar o autoconhecimento é a base de tudo para você não entrar nesse conflito externo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu comportamento. Existem algumas barreiras, algum tipo de barreira em relação ao tratamento da saúde mental dos negros na sociedade hoje? Roberta, como não enxergar somente a psicologia como patologia, né? Só adoecimento mental. Temos aí no marco, né, na história, somente adoecimento mental, mas também existe a psicologia positiva, que trabalha as habilidades do indivíduo. Então, descobrir-se, né, ter esse autoconhecimento que, se colocar em desafios, poxa, eu sou bom em tal coisa, por que não trabalhar? E ver se aquela habilidade pode trazer uma potência na sua vida. Então, o indivíduo ele precisa se descobrir, se reconectar muitas vezes, porque ele somente levou a vida dentro de um padrão e não se descobriu. Então, muitas vezes, o indivíduo nem está com a patologia, ele pode estar com a paralisia do falta de autoconhecimento. Então, existe uma psicologia patológica dentro dos transtornos mentais, que paralisa o indivíduo, mas também tem a psicologia positiva. E eu quero trabalhar a linguagem, a comunicação. Perceba que eu tenho um pouco de timidez. Timidez é lapidável, entende? Nem sempre é adoecimento. Então, a psicologia está para desenvolver o indivíduo positivamente e trabalhar dentro do seu contexto também patológico, mas podemos também fazer a diferença quando buscamos um profissional para antecipar ou paralisar ali um possível adoecimento, ok? E quais os recursos estão disponíveis hoje quando se trata de saúde mental para os negros na nossa sociedade? O projeto Redes Sociais, Emoções em Redes Sociais, nasceu desse olhar, né? O que essas regras que os jovens estão adentrando, né? Por que é dito como se fosse uma normativa de vida? Então, eu sempre falo o seguinte:
será que você realmente precisa viver o mundo do outro? Será que não está na hora de você se perceber que você é um ser individual, com características únicas e desenvolver-se nessas suas características? Eu sei que o mundo está aí colocando várias comparações, modelos de vida, mas nós temos a responsabilidade de guiar, orientar, e aqueles que também desejam buscar também um olhar da psicologia quanto à individualização. Não é porque o outro faz, será que eu tenho que fazer? Por que não colocar isso como uma regra? Porque eu estou sempre olhando o modelo do outro e não crio o meu próprio modelo, certo? Então, é ditado uma felicidade. E por que você não dita o seu modelo de felicidade? A felicidade é ter carro, casa, X modelo de casa, X cor de pele e um padrão assim, assim, assim. Será que esse é o seu padrão? Será que essa é a sua vida? O de todos? Tudo igual? Então, eu creio que a gente está caminhando para passos de individualizar, se tornar-se mais coerente com a própria vivência, com a sua própria característica. Então, eu quero ressaltar isso. A importância de buscar bons orientadores, boas referências profissionais. De que forma esse jovem está olhando o universo? Por que ele está olhando esse universo dessa forma? Porque ele não tem pertencimento, a gente tem um problema de base, certo? Um problema de não pertencer nem mesmo às suas próprias culturas. Então, essa é uma conversa bem longa. Por que o jovem está olhando tanto para fora e não olhando para dentro? Tá bom? Então, é de grandes componentes importantes, ok? E eu gosto muito, Roberta, quando você pergunta dos projetos, né? Principalmente na Cidade de Ilhéus, como eu te comentei, que sou integrante do GMT, Grupo de Mulheres no Turismo, porque trabalhamos isso, trazer a cultura da nossa cidade, trazer o nosso sentimento de pertencimento que foi apagado. Porque como povo, temos que saber da nossa origem, independente da estrutura capilar, independente da nossa estrutura de pele, tá ok? Então essa é a minha mensagem, é isso que eu deixo para vocês como pessoa, como profissional. E o projeto com o João foi assim formidável, uniu propósitos, trazer a consciência do jovem para uma realidade que a vida existe no off, a vida precisa existir no off. Eita, Iá, que maravilha, que satisfação, que prazer ter você com toda essa sua simpatia, toda essa magnitude, toda essa sua prioridade ao falar sobre tantos assuntos, né, que envolvemos hoje, assuntos bem complicados e que causa muito sofrimento para famílias, para pessoas. Muito obrigada por sua participação. Já conversamos anteriormente. Esse programa vai ter a parte 2, pessoalmente. E vai ser um prazer tê-la mais uma vez no Tudo a Ver. Muito obrigada. Agora eu recebo com muito prazer ele que está estourado nas redes sociais, bombando. Digital influencer João, que vai conversar com a gente sobre o influenciar para o bem. E sobre a juventude e sobre juventude negra. Vamos lá? Bem-vindo, João. Que prazer ter você aqui no Tudo a Ver. Que prazer te conhecer. E vai contar toda a sua história aqui pra gente. Muito bem-vindo. De antemão, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz por ter sido convidado para esse programa. Muito honrado por isso. Para quem não me conhece, eu sou João Felipe. Tenho 25 anos, sou natural aqui de Ilhéus, na Bahia. Trabalho no ramo de culinária desde que eu sou bem novinho. Então eu sei fazer bolo, sei cozinhar. Minha família tem um restaurante aqui na cidade e eu não imaginava que eu iria começar a trabalhar na internet, né, nesse ano, e que a minha vida mudaria por conta disso. Vai fazer um ano ainda que eu tô no Instagram e graças a Deus a repercussão tem sido boa, e tem sido uma vitória muito interna para mim, porque eu passei por muitas questões emocionais, muitos problemas emocionais. Então tá vivendo isso hoje é um divisor de águas, de fato, na minha vida. Eu me tornei influenciador quando eu saí de uma fase emocional muito ruim. Eu estava disposto a romper com algo que estava me perseguindo durante a minha vida, que foi uma insegurança muito grande, uma timidez muito grande que eu tinha.
Eu era um menino muito fechado, muito inseguro. E quando chegou ali no finalzinho de 2023, eu falei, não, eu tenho que dar um basta para mudar o sentido da minha vida, né? Para mudar o rumo da minha vida. E foi aí que eu me expus ao desafio de perder a timidez como? Me expondo na internet, postando quem eu era, postando o que eu gostava de fazer, postando a minha rotina. E aquilo ali explodiu de um jeito muito surreal, sabe? Foi questão de um mês pra galera tá conhecendo, pra galera tá apoiando. Foi muito incrível de verdade. João, qual a dica que você passa, qual o conselho que você passa para os jovens que de repente estão passando por um processo de abalo mental devido a essa situação de preconceito em relação ao racismo? Eu já passei por algumas situações e infelizmente, eu falo infelizmente porque querendo ou não, meu conteúdo são para todas as pessoas. Eu não ligo se é rico, não ligo se não tem condição, eu visito escolas particulares, escolas municipais. O meu conteúdo ele é social e eu tento abranger todas essas pessoas, mas infelizmente em meios de pessoas mais elitizadas eu já fui mal visto, né? Eu já fui ali, sabe aquela sensação estranha que causa quando você entra no lugar e as pessoas começam a te olhar como se você tivesse segundas intenções, como se você tivesse prestes a fazer alguma coisa. Eu sei disso. Eu já vivi isso, isso acontece muito de fato, até hoje. Eu sou um menino conhecido, mas até hoje essas coisas acontecem e é bizarro. Por quê? Porque rola ali muito das pessoas sim atrelarem aquilo à sua cor. A gente imagina se fosse uma pessoa branca, né, que aquilo não aconteceria. A gente sabe que aquilo não acontece. A gente sabe que esses acontecimentos da gente olhar com medo, das pessoas olharem com medo, não acontecem muito com gente branca. É sempre com gente mais da nossa cor. É sempre com gente negra. Então, já aconteceu. Foram situações chatas, inclusive no ônibus. Teve um dia que eu entrei no ônibus correndo, porque o sinal ia abrir. E eu falei, não posso perder aquele ônibus. E o motorista, ele simplesmente se assustou muito quando eu subi no ônibus, achando que eu ia tirar alguma coisa da mochila pra... Então, é bizarro. João, quais as mudanças você gostaria de ver? De muitos adolescentes, que é o meu público, através da arte. Principalmente artes audiovisuais, artes cênicas, cinema em si. Foi o meio que eu vi que eu conseguiria mudar com um pouco que eu tenho a realidade dessas pessoas, e tem dado muito certo. Por quê? Porque muitas pessoas pensam em ser artistas e tudo mais, só que quando a gente fala nisso, a gente sempre se remete ou Rio de Janeiro ou São Paulo. E a realidade que eu queria criar era outra. Aqui em Ilhéus a gente sabe da deficiência que existe de pessoas que querem se tornar artistas, que querem se tornar grandes influenciadores. Só que esse entretenimento aqui não existe, tá ligado? Não existe, não tem em que a gente se inspirar, não tem em que a gente olhar. Até os atores que são daqui não atuam aqui na área. Então a intenção é justamente começar esse movimento audiovisual aqui em Ilhéus. Pra quem sabe lá na frente a gente tem um canal só de entretenimento. A primeira ação desse projeto vai ser um filme que ele já tá em andamento aí. As gravações vão começar agora em dezembro. Então a gente vai criar toda uma campanha para que a cidade de Ilhéus, as cidades vizinhas, acreditem nesses adolescentes, no talento desses adolescentes. Será um projeto que será gratuito. Então a gente vai unir talentos aí para criar um filme do zero aqui em Ilhéus. A história já tá pronta, o roteiro já tá quase pronto. E a empolgação dessa galera tá demais. Tá demais. Porque é algo que, como eu falei, eles queriam viver. Só que não existia um incentivo, não existia uma iniciativa. E a gente vê muitos projetos aqui voltados para o esporte. Isso é muito válido. E por isso, justamente, que eu quis trazer para o lado da arte, para o lado do cinema, que é algo que muita gente se interessa, só que não tinha para onde olhar. Então essa oportunidade está aí. Vou criar campanha, inclusive eu vou até já deixar aqui o meu apelo para você que está assistindo a gente.
vamos ter uma campanha para arrecadação de fundos para o nosso filme, porque vai ser um filme de fato, não vai ser, sabe? É uma história de aventura muito legal, infanto-juvenil, classificação livre para toda a família. Nós temos a previsão de lançar esse filme aí em abril, só que precisamos começar a gravar agora. Por quê? A intenção é pegar as férias dos adolescentes e transformar isso em uma experiência única de verão. Então, vamos gravar durante o verão, será um filme de verão. Vão ter outros filmes depois, né? Eu tenho plena certeza disso, esse será só o primeiro. Só que a gente precisa de pessoas que acreditem, que olhem para esses adolescentes. Assim como eu olhei, assim como alguém olhou para mim um dia. Eu tô olhando para eles hoje e tô juntando forças pra gente conseguir, de todas as formas, arrecadar esse valor que a gente precisa pra gente começar essas gravações. Então, se você tiver condições de nos ajudar, apoie essa causa. É algo piloto, é um projeto piloto que eu creio que vai muito longe, que eu espero ter bilheteria não só em Ilhéus, mas em Itabuna, em Porto Seguro, em Itacaré, apoiando algo que foi feito aqui na nossa terra, que deve ser valorizado aqui também. É esse o meu projeto, e mais pra frente aí a gente vai ramificando para outros ramos também. João, eu quero que você conte pra gente agora um pouco sobre você, um pouco sobre sua trajetória de vida, um pouco sobre sua história. O que eu sempre enfatizo muito nas minhas redes sociais, porque antes de começar a gravar vídeo na internet, eu sempre tinha isso na minha mente, né? Você vai ser o mesmo João que você era quando você começou a gravar vídeo. Eu falava isso pra mim, porque eu sabia desse mundo que a internet trazia para as pessoas. A internet tem muita tendência de deixar tudo perfeitinho, de deixar as coisas bonitas, de parecer que a vida do outro é mais interessante do que a minha. Inclusive a gente que cria conteúdo, a gente tem muita tentação nisso também. Esse problema vem dos dois lados, vem tanto para quem cria quanto para quem consome conteúdo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a gente entra na internet, a gente sempre vai achar pessoas que estão melhores que a gente, né? A gente pode se comparar demais, e comparação nunca traz felicidade, só traz tristeza. Inspiração é diferente de comparação, gente. Então, quando a gente para se comparar com alguém, por exemplo, agora tá viajando para Paris enquanto a gente está em casa, a gente tem sérios problemas de querer anular a nossa vida e tornar a vida da pessoa ali endeusada. Felicidade só traz tristeza. Inspiração é diferente de comparação, gente. Então, quando a gente para se comparar com alguém, por exemplo, agora tá viajando para Paris enquanto a gente está em casa, a gente tem sérios problemas de querer anular a nossa vida e tornar a vida da pessoa ali endeusada, sabe? Tornar a vida da pessoa algo que a gente queira seguir como modelo. A gente às vezes deixa até os nossos sonhos de lado para querer viver o que alguém tá vivendo só para ter os resultados daquela pessoa ali. Então eu acho muito bizarro isso que a internet pode causar, porque ela causa tanto coisas boas, mas causa coisas ruins também. Eu acho que a gente tem que olhar muito para isso e ter muito esse cuidado quando a gente entra, porque a internet é um mundo de comparações e a gente tem que estar com a nossa mente no lugar para poder não se abalar, sabe? A gente tem que estar forte de verdade com essa. João, quais as mudanças você gostaria de ver de forma eficaz na nossa sociedade em relação ao racismo? Eu acho que a conscientização que deveria acontecer, baseado na minha experiência, é a gente saber que não importa a cor da pessoa, sabe? Todas as pessoas têm um sonho, todas as pessoas almejam alguma coisa. Eu era um menino que eu não nasci de família rica, eu não sou aquele menino que tinha condições extraordinárias. Eu sempre trabalhei desde novinho, eu consegui construir o que eu estou vivendo hoje, há muitos anos atrás, e tem coisas que ainda vão acontecer. Então, falta hoje esse crédito, essa credibilidade em pessoas negras, falta hoje esse incentivo. Hoje eu olho para meninos que com 12 anos de idade, 11 anos de idade, que são negros, que moram em periferia, olham para mim e falam: eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aquilo ali me enche de alegria, porque eu tô conseguindo passar a coisa certa. Vocês não têm noção em como eu fico feliz de ouvir uma coisa daquelas. Porque a gente tá falando de pessoas que
muitas vezes querem sonhar, só que infelizmente a realidade não condiz. E eu fui um menino que muitas vezes fui assim. E eu consegui usar a criatividade para sair daquele meio depressivo que eu tava e conseguir dar a volta por cima. Então a conscientização que deve existir é que, independente da cor, velho, você é um cara que sonha, você é uma menina que sonha, uma mulher que sonha, um homem que sonha. Então você deve sim alcançar seus objetivos, muitas vezes não ligando pro que o mundo diz, porque o mundo às vezes tá aí só para colocar a gente para baixo. Que programa maravilhoso, viu? Espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se perdeu o programa inédito, acompanhe a reprise durante toda a semana e acompanha também no YouTube. Com esses dois convidados especiais, com todas essas dicas, com todo esse conhecimento, eu vou ficando por aqui, desejando para vocês uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, muitas energias positivas para vocês, muito amor, muita saúde. E eu aguardo vocês semana que vem. Beijo, beijo, tchau, tchau.